galera, sou o professor Sérgio Batiago, professor de Física, professor do Colégio Antônio Leite, tá certo? E eu vim determinar aqui para ti, simplesmente, a continuação do estudo dos gases. São dicas que, na verdade, dentro da termodinâmica, tu consegue, na verdade, fechar, tá certo, essa questão e, com certeza, tu vais resolver, tu vais acertar na tua prova. Mas antes de nós falarmos dessa terceira aula, dessa terceira parte de gases, é comum nós lembrarmos, pessoal, que tu já viste 3 transformações, né? A isotérmica, onde a temperatura é constante, pressão e volume vão variar de forma inversa, é só tu olhar a aula anterior, correto? Nesta transformação isotérmica, eu queria muito que tu tomasse constante com o gráfico dela, lembra? O gráfico da transformação isotérmica é uma curva chamada isoterma. E dentro deste gráfico, da pressão em função do volume, quanto mais afastada essa curva estiver da origem, maior vai ser a temperatura dela. Beleza? A segunda transformação que nós vimos, galera, foi a isovolumétrica, que é a mesma isocórica, que é a mesma isométrica, onde o volume é constante e a pressão e a temperatura vão variar de forma direta. Eu pedi muito na aula anterior para tu tomares cuidado com a variação desses dois. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Diminui a pressão, diminui a temperatura. E a terceira e última transformação que nós vimos foi a transformação isobárica. Por que transformação isobárica? Porque a pressão é constante. Aí as outras duas grandezas, volume e temperatura, vão variar de forma diretamente também. Então, quem varia as grandezas de forma inversa, onde um aumenta e o outro diminui, é a primeira transformação, a isotérmica, correto? Com isso, nós vamos dar sequência aqui ao teu conhecimento de gases envolvendo termodinâmica. Por quê? Porque agora tu vai falar da equação de Clapeyron. Muitos de vocês lembram essa equação, correto? Se não lembrarem, nós vamos comentar agora com você essas equações. Aquela que diz PV igual a nRT, correto? Quando a gente fala da equação de Clapeyron, a gente tem que tomar muito cuidado com as equações em função das unidades, porque é só transformação essa partezinha aí de gases envolvendo termodinâmica, correto? Gases e termodinâmica estão diretamente relacionados. Então eu tenho aqui, ó, tá? Pressão vezes volume é igual a nRT. Essa é a equação de Clapeyron. Olha aí, ó, PV, pressão e volume variam de forma inversamente proporcional. Esse cara aqui é a tua pressão, esse cara aqui é o teu volume, esse N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases, que está vendo bem aqui, ó, ora ela vai estar em ATM vezes litros por mol vezes Kelvin, ora ela vai estar em Joule por mol vezes Kelvin. Então toma cuidado, porque de acordo com o que vem nesta constante, são as grandezas que tu vais usar dentro das questões de gases, correto? Então nós temos aqui, ó, coloquei aqui para ti, para diferenciar, para separar, para tu tomar cuidado que eu preciso muito, tá certo? Que tu observe essas unidades dessas grandezas. Pressão, ó, é em ATM ou milímetro de mercúrio, correto? O volume obrigatoriamente vai estar expresso em litros, tá certo? Número de mols, olha aqui, ó, é a massa fornecida, a massa que ele vai te dar da substância, dividido pela massa molar. Essa massa molar também tu vais conseguir, tá certo? Determinar dentro do teu exercício. Aí tu tem a constante universal dos gases e tu tem a temperatura. Galera, observa que a tua temperatura, ela tem que estar diretamente em Kelvin, pessoal, em Kelvin. Olha as unidades de gases, correto? E o que tu vais ver agora, ó, é a equação geral dos gases perfeita. Essa equação geral dos gases diz assim, olha aí, ó, estado inicial, P1V1 é igual a nRT. Estado final dos gases, P2V2 nRT. Então, tu vais ver que o número de mols, tanto no estado inicial desses gases, quanto no estado final dos gases, será o mesmo. Aí ele isola o número de mols do estado inicial, isola o número de mols do estado final e iguala, já que o número de mols é o mesmo, no estado inicial e no estado final. E ele chega aqui, ó, a essa equação, ó, PI, VI sobre TI. É P1, V1 sobre T1, é o estado 1 do gás, é o estado inicial. Ele vai ser aquecido, correto? Aí tu tem P final, volume final, temperatura final, é o P2, V2, T2. Então, desta equação aqui, ó,
tu tira as equações que tu viste na aula anterior. Quais são as equações, Batiaca? As equações da isotérmica, as equações da isovolumétrica, as equações da isobárica. Quer ver? Isotérmica, temperatura constante. Eu vou cortar aqui, ó, já que a constante é a mesma. Aí eu vou tirar essa e essa. Aí fica só as de cima para eu trabalhar com a isotérmica. Se a transformação for isovolumétrica, volume constante, aí eu corto o volume inicial com o volume final, já que é constante, vão ser iguais, eu corto ele, vai sobrar ó, pressão, temperatura, inicial e final. Se for isobárica, pressão constante, P1 ou P inicial, P2 ou P final, eles serão iguais. Aí você corta a pressão 1 com a pressão 2 e tu vai ter a mesma equação igualada, olha aí, ó, tá certo? Então eu tenho a equação geral dos gases aqui para que tu possa resolver qualquer que seja a questão, seja da transformação isotérmica, seja da transformação isovolumétrica, seja da transformação isobárica, correto? Onde tu vai ter o tempo todo, ó, pressão, volume e temperatura de forma constante. Por quê? Porque tu pode ter vários estados, tá certo? Tem o estado 1, estado 2, estado 3 e assim por diante, os estados dos gases, correto? Então o que é que acontece? Tá? Pressão, volume e temperatura, eles permanecem constantes. Então observa que a equação de Clapeyron, ela é diretamente relacionada às três transformações. A equação geral dos gases e a soma dos gases, que seria o gás total lá na frente, que tu ainda vai ver. Então eu coloquei aqui uma questão bem típica, galera. E ela vai te dar um pouco de trabalho para que tu possa resolver ela. É aquela questão e tal do cotidiano. Por exemplo, tu fecha a geladeira da tua casa, correto? E logo em seguida tu não consegues abrir a porta dessa geladeira. Então é uma questão que envolve pressão interna, pressão externa, deslocamento de gases, tá certo? Lembra que o calor sempre vai fluir da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então observa que eu estou falando assim, ó, quando abrimos uma geladeira com boa vedação, aquela geladeira nova, que quando tu fecha ela tu não consegue mais abrir, acontece muito, né, nos freezers verticais, certo? E voltamos a fechá-la, é difícil abri-la novamente em seguida. Galera, observa que não é fácil tu explicar uma questão como essa. Por quê? Porque quando tu abre a geladeira, tem facilidade em abrir, certo? E depois quando tu fecha ela e tenta abrir novamente, a dificuldade é muito grande. Por quê? Porque, olha, no momento que tu deixa essa geladeira aberta, correto? O que é que acontece? O ar quente da tua cozinha, seja lá onde ela estiver, essa geladeira, ele vai ser transferido para dentro da geladeira, expulsando o ar frio de lá de dentro, uma quantidade de ar frio. Percebe que tu estás fazendo simplesmente análise de um conhecimento que tu já sabe. O calor está se propagando através de um processo, que eu não vou falar para ti de convecção, tá certo? Da região mais aquecida, que é a região externa, para a região interna, que é a menos aquecida. Então, quando o ar vai lá para dentro, ele expulsa um pouco do ar frio, aí o ar frio desce. Aí dá aquele frio lá na tua perna. Conclusão, pessoal. O que é que tu estás fazendo dentro da geladeira? Tá certo? O que é que tu estás fazendo dentro da geladeira? Tu está diminuindo a quantidade de ar. O ar frio está saindo um pouco, o ar quente está entrando. Então, o que é que está acontecendo? No momento que tu faz essa transmissão de energia, galera, as forças já vão mudar, correto? Aí o que é que tu vais fazer? Ó? Tu fechou, olha lá, a geladeira. Aí tu está tentando abrir. Olha, se tu tem dificuldade em abrir essa geladeira, eu pergunto para ti, da onde essa força resultante está agindo? De fora para dentro ou de dentro para fora? Tu está tendo dificuldade. Tu fechou a porta e ela não quer abrir mais. A resultante está agindo do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo? Certo? Para que tu não abra a geladeira, com certeza, a força resultante está orientada, ó, de fora para dentro. Com essa transição de massa molecular, quente vai para lá, frio vem para cá, a força maior é de fora para dentro e a força menor é de dentro para fora. É como se essa aqui fosse 500, ó, uma alocação, 500 newtons.
e essa aqui fosse 100. Poxa, 500 menos 100 vai te dar 400 newtons de fora para dentro. Olha, a resultante está orientada do meio externo para o meio interno. Conclusão, tu vai ter muita dificuldade para abrir. Aí tu dá aquele tempo, porque tu sabes que não tem isolante térmico. Aí há uma transição de ar, há uma produção de ar frio lá dentro. Aí vai começando a inverter a resultante. Ela vai diminuindo a força que era 500 aqui, essa aqui vai aumentando um pouco, e aí tu faz um pouco de força e tu já vai ter facilidade. Mas a pergunta que eu te fiz foi essa aqui, ó, certo? Como podemos explicar esse fenômeno com base no comportamento termodinâmico dos gases? Eu vou colocar a resolução da letra A e no próximo encontro a gente resolve a resolução da letra B. Ok? Galera, então presta bem atenção, ó. Tu estás vendo aqui a configuração que eu te falei, ó. Essas forças aqui, ó, né? Elas vão diminuir, elas vão aumentar, quer dizer, de fora para dentro, e de dentro para fora vão diminuir. Onde, pessoal? Olha, observa que a força resultante externa é maior que a força resultante interna. Olha aí, ó. As forças aqui, olha, vetorialmente aumentaram, aqui, ó, diminuíram, e aqui, ó, a tua resultante é maior que essa. Então, se tu pegar aquela que eu te falei, externamente, que é 500, diminuir dessa aqui, ó, que é 100, vai te dar 400, fazendo sempre da parte externa para a parte interna. Fazendo com que, certo, simplesmente a geladeira fique vedada e não consiga abrir. Galera, uma boa noite, que vocês estudem aí, né, em todo lugar. Um abraço do Tio Tiago.